Fala, pessoal, pergunte ao pastor de volta. E deixa eu te falar, hein? Permaneça firme. Aí você responde aí do outro lado, Gal, é tão difícil permanecer firme em meio a lutas, provações, mas não desista, não ceda, não é isso, pastor Lucas? Esse é o desafio, né? Inclusive, é uma doutrina, que é a perseverança dos santos, né? A gente fala muito pouco sobre isso, mas é um tema especial, você vai gostar. Então, fala pra gente, né, pro pessoal que está aqui acompanhando mais um Pergunta ao Pastor, como, né, a gente pode permanecer firme nas horas que vêm as tribulações, as adversidades. E a gente muitas vezes acha que não tem saída, mas existe saída, sim. Só que os olhos só estão voltados para os problemas. A firmeza é uma dádiva divina. A Bíblia diz assim, que existem algumas pessoas que edificaram sua casa, um na rocha e o outro na areia. E, diferentemente do que o senso comum interpreta, edificar a casa na rocha não é edificar uma casa na pedra, mas é edificar uma casa com alicerce. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você só vai ter firmeza se você tiver alicerce. Então, assim como na vida prática, Jesus nos trouxe esse exemplo, e ele falou, vai chegar a tempestade para todo mundo. A tempestade chega para todo mundo. O dia difícil chega para todo mundo. O vento forte chega para todo mundo. Qual é a diferença? O alicerce que você está firmado. Então, não espere uma vida firme de quem não plantou nenhum alicerce, de quem construiu errado a sua vida. Então, inúmeras vezes eu recebo esse pedido, pastor, ore por mim que eu estou fraco na fé. Então, não tem oração no mundo que te faça ficar firme. Porque quem nos permite ficar firme, de fato, é o Senhor por meio da sua palavra. Então, eu vou plantando alicerces e aquelas palavras, a palavra do Senhor que vai entrando, se transforma em mim em promessas. Então, quando as lutas, os vendavais se levantam, eu me apego às promessas. E traz à memória o que gera esperança. Trago à memória aquilo que vai me trazer esperança. Me escondo na cruz de Cristo. Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, é lamentável pessoas que o evangelho entrou, a semente entrou, mas não aguentam o processo. Então, quando você tem alicerces, é por isso que você tem que procurar uma igreja que ensine a palavra. É por isso que você tem que ter o seu momento devocional. É por isso que você, de alguma maneira, precisa estar conectado não apenas com o mundo evangelical, mas com a palavra do Senhor, porque vai chegar. Você já passou, Gal, por algum momento difícil? Pronto. Muito. Como foi que você conseguiu ficar firme? Como foi? Eu compartilho muito, assim, quando já passei por alguma situação e eu vejo pessoas passando. Sim. E eu sempre falo, olha, eu trabalhei muito a minha mente, trazendo à memória o que me gera esperança. Então, eu sempre falava assim, Senhor, o Senhor me prometeu isso, eu estou passando por essa situação aqui. E eu sei que eu só vou conseguir passar se o Senhor estiver comigo. Sozinho eu não vou conseguir. Mas claro que... Deixa eu só falar uma coisa aqui que é importante. Ninguém está negligenciando o momento que você está passando, porque às vezes você olha a ansiedade e tudo mais, mas você viveu aquilo ali, né, naquele momento, mas a gente precisa se erguer. Senão, a gente vai acabar. Procurei também, meu pastor, conversar com pessoas que pudessem me ajudar, né? Me dessem bons conselhos para que eu pudesse agir com sabedoria em muitas situações. E diversas vezes a palavra ela vem em minha mente.
Estou passando por isso. Não, mas eu não posso agir dessa forma. Eu tenho, aí eu trago aquilo que gera esperança. Eu lembro de um conselho. Até eu compartilhei com o senhor de um conselho que o senhor me deu. E aí, uma situação, eu lembrei desse conselho e voltei e falei. Então, sua mente estava alicerçada. Sua mente não estava desprovida. Porque, assim, casa sem alicerce é casa que vai cair cedo ou mais tarde. Mente sem alicerce, a gente não diz, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. É isso. Então não tem para onde correr. Agora, você não pode se esquecer. Você falou, trago à memória aquilo que vai me trazer esperança, né? E tem muitos versículos, tem mais de 300 versículos que Deus diz para vocês assim, não temas, né? Aquele mais famosíssimo que é Isaías 40, 29. Eu vou ler aqui para trazer mais esperança. Você que está passando por alguma luta, olha o que o texto diz aqui. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigam, e os mansos de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, gente, tem muitos versículos como esse que a gente vai alicerçando, e no momento da turbulência a gente está alicerçado, está firme. Né? Então, dentro dessa questão que a gente está trabalhando, Deus renova as forças de quem não tem vigor. E mesmo fraco, continue orando. Mesmo fraco, continue adorando. Mesmo fraco, continue caminhando. Porque o deserto não é para sempre. Só passagem. É só passagem. Passagem para a promessa, viu? Deus não abandona os seus filhos. Amém. E que você receba essa mensagem, essa palavra. E se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, que tal mandar este vídeo e falar para esta pessoa, permaneça firme. Tem um Até hino. o próximo. Ei, me permite aí, Gal, rapidinho. Sou cantora não, mas vamos. Tem um hinozinho que Gal conhece muito. Eu acho que é da harpa, não me lembro se é do cantor, é da harpa. E a gente canta muito. Firme nas promessas Do meu Salvador. Eita, aí o coro diz assim, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Oh, Cristo. Então, quer ficar firme? Quer ficar firme? Se agarre com o quê? Com a palavra. Alicerce, alicerce. Sem alicerce, Gal Ferrer, você não consegue ficar de pé de jeito nenhum. Fique de pé, hein? Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.